Não se preocupe se você não tem amigos. Preocupe-se se você não tem inimigos. Parece uma frase um tanto pessimista, um tanto de mau gosto. É um ditado popular. Eu gosto dessa frase porque o significado dela é um tanto profundo. O que eu quero dizer é que todo mago tem inimigos. Não porque deseje, mas de certa maneira é de seu destino. Os inimigos de um mago não estão neste plano. Jamais estarão neste plano, pelo menos na encarnação em que ele se assume mago. Os inimigos encarnados se tornam inimigos encarnados porque querem, porque desejam, porque o mago não os quer como inimigos, não os vê como inimigo, não os trata como inimigo. Se não há convivência com estes mal amados, mal regrados pela vida, o mago se afasta. O mago se retrai, não quer ficar perto. Não é conveniente ficar perto, porque isso gera energia ruim, altamente perigosa. Porque o mago branco, aquele que procura só ver o bem, não vê maldade, não alimenta a energia ruim em si para despejar maldade. Então, quando eu falo mago, eu me refiro sempre e unicamente ao mago branco, ao que utiliza do amor como arma única para conquistas, para desvendar mistérios. Então, o mago não tem inimigos encarnados, não deixa que eles se tornem inimigos encarnados. Se não se dá bem com alguém, que esse alguém quer lhe prejudicar, é de sua vontade própria, ele se torna ser o inimigo de um mago, esse mago se distancia dele. Procura o mínimo contato, procura o mínimo de necessidade de convivência. Então, o mago não tem inimigos encarnados. Os encarnados que não gostam de um mago, e são muitos por causa da maneira de ser, são muitos. Eles querem ser, eles desejam, se tornam inimigos, mas não conseguem muita coisa, porque o mago, não exatamente o mago, mas todas as pessoas, para serem prejudicadas, têm que facilitar a ação daqueles que vão prejudicar. E se não facilitamos a ação deles, se não damos campo, não damos trela a estes, eles conseguem muito pouco. E quando conseguem, aquele prejudicado tem como se defender dentro de leis kármicas, leis do retorno, até, em alguns casos, leis dos homens. O mago não tem inimigos encarnados, não deixa que os inimigos encarnados existam dentro dele. São pessoas de mau gosto, mau grado, mal amadas, retraídas, se sentem inferiorizadas. Então o mago não deixa que eles, os inimigos, existam dentro dele. Porém, o mundo invisível, para o invisível, estão os perigosos inimigos de um mago. O mundo invisível quer prejudicar um mago, porque, voltando, estou falando de mago branco, e o mago branco procura sempre o bem-estar seu e de todos que estão ao seu lado, em todos os sentidos. Então as energias ruins não querem que um mago tenha a liberdade de promover bem-estar, de promover amor, de mostrar que a humildade vence muitas barreiras, derruba muitos obstáculos. As energias ruins do plano astral querem prejudicar o mago e fazem muitas vezes
atraem para o mago encarnados. Encarnados que já têm o desejo de quererem ser inimigos de um mago. Então esses encarnados são induzidos a tramar contra o mago. Mas aí vem a arma principal do mago. Compreender o que está acontecendo antes de tudo. Em primeiro lugar, não assume aquele que o quer atacar como inimigo. Em segundo lugar, tenta compreender por que desta tentativa de ataque, da vontade de prejudicar. Ao compreender, e o mago verdadeiro sabe fazê-lo, ao compreender os motivos desse ataque, há um desarme, há uma não consequência, não ocorrência do que deveria acontecer. O mago prevê, de certa maneira acaba prevendo o que o atacante, o inimigo encarnado, pretende. E manipula. O mago manipula em si energias contrárias ao que este encarnado deseja provocar. Começa a manipular energias, começa a manipular energias do bem, do amor, humildade, amor fraterno mesmo. Não alimenta ódio, nunca. Não alimenta ódio deste inimigo, não alimenta ódio. Fica chateado de atrair pessoa de baixo nível espiritual. Fica triste, porque um mago gostaria de atrair só pessoas de energia boa, ou pessoas de energia ruim, mas que têm interesse em melhorar. O mago se precavém, vê que a energia, e se prepara para essa energia, para que ela não venha prejudicá-lo, para que ela não se torne empecilho às suas descobertas, às suas realizações, seus auto-ensinamentos e os ensinamentos que passam a outros. O mago é desta maneira. Não procura de maneira alguma fazer inimizades, fazer inimigos. Não retém em si ódio, não retém raiva, não retém principalmente rancor, porque o rancor é algo que sobrou do momento ruim da situação. O rancor é o que sobrou e se torna uma ferida pequena e cresce muito dentro da pessoa e corrói a maneira de pensar, corrói os desejos, corrói as vontades, corrói o físico. Porque chega uma hora, a pessoa não consegue raciocinar, só range os dentes de raiva. É o rancor que se tornou em raiva de uma situação que não existe há muito tempo. Se tornou uma doença psicossomática que com certeza um remédio homeopático ou alopático não irá aliviar e até mesmo eliminar. Uma doença psicossomática, algo que não foi criado externamente, foi criado internamente, e essas doenças são as piores que um ser humano pode contrair. As doenças externas que vieram de fora são curadas, são redimidas, porque além da ajuda externa de medicamentos, temos a ajuda interna do nosso bem-estar, nossa força de vontade, nosso pensamento positivo, orações, promessas. Tudo isso ajuda a eliminar essa doença que veio de fora. Eliminamos ou amenizamos a tal ponto de poder ter qualidade de vida. Porém, uma doença que vem de dentro, vem de nossa raiva, nosso ódio, nosso rancor,
doença psicossomática, doença que nós produzimos, porque resolvemos que não deveríamos perdoar aquela situação, aquela pessoa. Então ficamos moendo, remoendo, mastigando, engolindo e nos prejudicando. Um mago sabe disso. Ele é um doutor também. Compreende de todas as doenças, tanto que um mago não tem doenças, não tem problemas físicos causados, principalmente problemas físicos psicossomáticos, e não tem problemas de saúde causados por elementos externos, porque ao notar que algo, um alimento ou uma situação externa, principalmente alimento, quando um alimento pode lhe causar mal-estar, pode começar a corroer-lhe algum órgão, o corpo, de alguma forma, ele simplesmente desiste daquele alimento, não quer mais. E a grande vantagem é que depois de algum tempo, deste alimento indesejável, depois de algum tempo não saboreado, ele perde o paladar, o mago. As pessoas perdem o paladar. As pessoas perdem o paladar daquele alimento e não querem mais, não têm vontade de comer. E se comem, não conseguem sentir aquele prazer que tinha antes. Uma grande vantagem, e o mago sabe disso. E o mago não se sente pesaroso em abandonar alguma prática alimentar. Quanto aos males interiores, psicossomáticos, o mago não os alimenta também porque num momento de raiva que ele passe, todos passam, o mago também passa momentos de raiva. E às vezes os momentos de raiva de um mago são mais devastadores do que uma pessoa. Porque uma pessoa comum. As pessoas têm a sua maldade interior. Curtem algum sentimento ruim. Curtem. Todos nós curtimos um sentimento ruim. E quando passa por um desagrado, uma situação ruim, pesada, consegue lidar com aquilo com facilidade, consegue mastigar. Infelizmente, mastiga e acaba engolindo. Infelizmente, mastiga e acaba engolindo. O seu corpo, o seu interior, o seu íntimo está acostumado a lidar com isso, está acostumado a lidar com emoções ruins. Então passa por uma situação ruim, engole, remói e assimila aquilo e endurece mais ainda tudo dentro de si, comprometendo mais ainda alguma coisa que já esteja em andamento. Um mago, o sofrimento de um mago no mesmo momento, de uma raiva, que sente raiva também, ódio até, todas as emoções que as pessoas sentem, um mago sente também. Mas o mago elimina, consegue eliminar depois de algum tempo, horas, talvez dias até, mas o mago elimina tudo. Elimina, não deixa nada dentro de si. Nada são as emoções negativas que foram geradas. Ele elimina tudo, não fica uma semente sequer para brotar em outro momento ou mesmo num pensamento. Não fica uma semente pequena que seja dentro de um mago. Eliminado tudo. Porém, enquanto o mago está remoendo aquele momento difícil, aquele ódio, aquela raiva, porque passou, seu corpo astral, seu corpo físico mesmo, não está acostumado a lidar com isso. As outras pessoas estão acostumadas, têm pensamentos ruins, então estão acostumados a lidar com isso. O corpo está preparado para ouvir e suportar aquela energia ruim que foi gerada de fora e principalmente de dentro de si. Mas o mago não tem um corpo astral preparado para isso, não tem um corpo astral para suportar energias ruins, para suportar a sua própria raiva, ódio e rancor.
o mago sofre de remoer, de sentir o corpo físico se contraindo, nó no estômago, até mesmo dificuldades de expulsão, dificuldades de ir ao banheiro, fica preso. Embora as palavras sejam estranhas, é exatamente isto que acontece. As outras pessoas não sentem nada, não mudam nada na vida delas. Por enquanto. Mas de maneira homeopática, vai piorando, vai acumulando coisas ruins, energias ruins, sentimentos pesados. Então o corpo de imediato não sente fisicamente nada, não muda nada, rapidamente volta ao que é normal para elas e continua a vida. Mas um mago não, um mago passa por momentos difíceis, tem que eliminar e consegue eliminar, mas durante um momento de viver aquilo, são momentos pesados. Momentos pesados porque ele não quer, como a maioria das pessoas, não quer pegar uma metade e jogar fora e acaba engolindo o resto. O mago quer pegar tudo, tudo, emoções ruins, negativas, e lançar fora, queimar, eliminar. Nenhuma pequena semente, nenhuma feridinha fica dentro dele. O mago está certo, tem de agir desta maneira. Aos poucos, um mago aprende a lidar com as emoções ruins num acontecimento que gerou essas emoções ruins. Acaba por perdoar de coração pessoas envolvidas, ou principalmente o destino. Acaba por perdoar instantaneamente, o quanto antes. E toda aquela parafernália de emoções negativas não tem nem guarita, não tem nem como entrar no corpo astral, no coração, nos sentimentos, muito menos prejudicar o físico. O mago tem inimigos, mas esses inimigos não têm poder. Se o mago for poderoso em sua autodefesa emocional, o mago é impenetrável. O mago é indestrutível. Por isso que o mago se chama mago. Manipula as energias suas energias. Não fica se preocupando em energias dos outros. Tenta compreender, tenta ajudar, tenta opinar. Mas não se preocupa, não se envolve com a energia alheia, energia do próximo. Embora se preocupe com elas, mas não se envolve, porque não pode trazer uma parte dessa energia ruim, o karma da pessoa, não pode se preocupar. Faz alguma coisa, mas não se envolve, porque não pode, sabe que não pode pegar desta energia, irá complicar muito sua vida. Mas o mago é indestrutível nesse sentido. Ele tem uma armadura emocional, ou seja, o amor fraterno, amor intenso, é impenetrável, é poderoso, destrói qualquer emoção ruim, por pior que seja, qualquer inimigo, por pior que seja. O inimigo encarnado, o amor não destrói, o amor transmuta a raiva que vem desse inimigo, transmuta em compreensão, em tristeza pela pessoa ser assim, até mesmo ajudar. Caso este inimigo encarnado precise de alguma coisa, o mago, vítima desse inimigo, abre os braços, ajuda, transmuta a energia ruim que recebeu desse inimigo em humildade, em serenidade, em amor, caridade.
Porque a caridade maior é você dar de si a quem te jogou pedras. Em verdade, se você tem amor mesmo no coração, as pedras que te jogarem não vão atingir, não vão machucar, vão simplesmente cair ao chão, esquecidas. O mago é isto também. Não procura fazer inimigos. E se os tem, é porque os outros decidiram assim ser. Mas o mago não alimenta esta ideia. Não aceita, não leva avante. E os inimigos desencarnados, as energias ruins, não têm poder de prejudicar um mago se este tiver a sua armadura de amor, humildade, fraternidade, caridade, uma infinidade de emoções positivas. Se o mago estiver resguardado em toda esta energia maravilhosa, o poder de inimigos desencarnados, emoções ruins, não tem como se achegar, não tem como prejudicar. Procuremos ser magos, ser bruxas. Procuremos evoluir, procuremos encontrar nossa verdade absoluta. Nossa verdade absoluta dentro do que somos e não do que desejam. Devemos ser nós sempre, independente do desejo alheio, da vontade alheia, da manipulação. Seja você sempre, independente do que lhe digam.